assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Stuart Long não é nenhum santo no início. Ele era lutador de boxe, mas não daqueles que brilham nos ringues e ficam famosos, sabe? Era mais no estilo teimoso, levando mais pancada do que dando. Só que ele tinha essa determinação bruta, um orgulho enorme e um jeito de não desistir mesmo quando todo mundo já dizia que não tinha mais futuro. A vida dele é marcada por dor desde cedo. O pai dele, o Bill, era meio ausente e a relação dos dois sempre foi complicada. Eles quase não tinham conexão e a família era cheia de mágoas. Para piorar, o Stu carregava uma tristeza que nunca saiu. Ele perdeu o irmãozinho quando eram crianças. Essa dor sempre ficou dentro dele, mesmo quando ele tentava disfarçar com piadas, arrogância ou até com a violência do boxe. O boxe, no entanto, não ia dar certo. Stu já estava ficando velho para a carreira, vivia machucado e o corpo não aguentava mais. Aí, ele resolve mudar de rota, larga o ringue e decide tentar a sorte como ator em Hollywood. Só que você sabe como é, né? Para alguém sem contato, sem preparo e já com um jeito meio durão, conquistar espaço em Hollywood era quase impossível. Ele acaba virando mais um daqueles caras que correm atrás de testes, pegam um trabalho pequeno e ainda tem que se virar em subempregos para pagar as contas. É nessa fase que acontece algo que muda tudo. Ele conhece uma mulher chamada Carmen. E olha, não é qualquer mulher. Ela é católica, certinha, firme na fé e de cara coloca limites nele. O Stu, claro, fica caidinho por ela, mas percebe que se quiser conquistar essa garota vai ter que mudar. E mudar muito. Então ele começa a frequentar a igreja, participa das coisas da comunidade, até se aproxima da fé, mas no começo é só para tentar ganhar o coração dela. Só que o destino não facilita para ele. Um dia, ele sofre um acidente de moto grave, quase morre mesmo. E ali no meio daquela luta entre a vida e a morte, ele tem uma experiência forte com Deus. É como se ele tivesse levado um choque de realidade. A vida dele tinha que ser diferente, tinha que ter um propósito maior. A partir daí, Stu decide que quer ser padre. Imagina só, o cara briguento, cheio de erros, cheio de cicatrizes, querendo se tornar sacerdote. A família dele acha que é loucura, os amigos não levam a sério e até os líderes da igreja ficam desconfiados. Mas Stu não volta atrás. Ele entra no seminário e começa a caminhada. Só que o peso dessa decisão não é só espiritual, porque ele ainda tem um monte de desafios. Primeiro, tem que lidar com a resistência do próprio pai, que nunca acreditou nele e vivia colocando ele para baixo. Depois, com a própria saúde. É nesse ponto que vem outro baque. Stu descobre que tem uma doença muscular degenerativa, que vai aos poucos tirando os movimentos e deixando o corpo dele cada vez mais frágil. Para o cara que sempre foi durão, acostumado a apanhar e levantar, isso é devastador. Mas, em vez de desistir, ele encara a doença como parte da missão. Ele entende que até o sofrimento dele podia inspirar e ajudar outras pessoas. E realmente acontece. Mesmo limitado, ele começa a tocar profundamente a vida de quem se aproxima, mostrando fé, coragem e humanidade. Stu vira aquele tipo de padre que não fala só de cima do altar, mas que vive o que prega, porque sente na pele a dor, a fraqueza e também a esperança. Imagina um cara que nasceu numa família quebrada, com um lar onde amor não era exatamente a palavra mais presente. Esse cara é o Stuart Long, ou Stu para os mais próximos. Ele cresce com um vazio enorme dentro dele, principalmente por causa da perda do irmãozinho ainda pequeno, uma dor que nunca foi embora. Para completar, o pai, Bill, é daquele tipo ranzinza, ausente, que parece ter desistido de acreditar em qualquer coisa, até no próprio filho. A relação dos dois, zero carinho, só bronca e desprezo. A mãe até tenta segurar as pontas, mas a verdade é que Stu cresce meio solto, meio sem rumo, só com a teimosia e a coragem como armas. E é aí que o boxe aparece. Para ele, era o único jeito de mostrar que valia alguma coisa. No ringue, Stu podia descarregar toda a raiva que carregava dentro. Ele era resistente, aguentava a porrada como poucos, mas não era exatamente talentoso. Quem via sabia que ele não ia ser um campeão mundial, só mais um lutador que apanha mais do que bate. Só que a cabeça dura dele não deixava desistir. Ele queria provar para si e para o mundo que era alguém, mas o corpo não aguentava. Cada luta deixava marcas, cada queda mostrava que o sonho estava desmoronando. Quando finalmente percebe que o boxe não vai dar futuro, Stu toma uma decisão maluca. Larga tudo e vai para Hollywood tentar a vida de ator. Isso mesmo!
O cara sem experiência, sem contatos e sem nenhum perfil galã decide que vai ser astro de cinema. No fundo, é a mesma teimosia de antes, só que em outro cenário. Ele se muda para lá e começa aquela rotina de testes e mais testes, sempre recebendo não na cara. Para sobreviver, faz uns bicos pesados, tipo trabalha em açougue, lavando o chão, carregando peso. Era um ciclo de ralação, rejeição e mais ralação. Só que a vida, do jeito que é irônica, acaba colocando alguém bem diferente no caminho dele. Carmen. Uma mulher bonita, inteligente e cheia de fé. Mas não pense que foi fácil conquistar ela não, porque Carmen não caía na lábia de qualquer um. Ela tinha princípios fortes, era católica fervorosa e deixou claro que se Stu quisesse se aproximar, ia ter que mudar muita coisa. E ele, que até então só conhecia o estilo de vida meio bagunçado, cheio de excessos, se viu diante de um desafio maior que qualquer ringue: conquistar o coração dela. Stu começa a frequentar a igreja, a se envolver com a comunidade, mas no começo, claro, era só fachada. Ele queria mostrar que estava tentando, que podia ser do bem. No fundo, era mais estratégia de conquista do que uma mudança verdadeira. Só que, mesmo assim, ele já estava dando um passo sem perceber, aproximando-se de um mundo que ele nunca tinha levado a sério antes. Enquanto isso, a relação dele com a família continuava tensa. O pai sempre jogando na cara dele que não dava certo em nada, que era fracassado. Isso machucava mais do que qualquer soco que ele já levou no ringue. A mãe ainda tentava apoiar, mas era difícil ver o filho correndo atrás de mais um sonho improvável. Stu, no entanto, não era de desistir fácil. Ele podia tropeçar 1000 vezes, mas levantava todas. E foi nesse cenário que veio o divisor de águas. Um dia, no meio dessa busca por sentido, tentando equilibrar Hollywood, família e o namoro com Carmen, ele sofre um acidente de moto gravíssimo. Foi o tipo de acidente que poderia ter acabado com a vida dele na hora. Ele fica no hospital, quebrado entre a vida e a morte, e é nesse momento que algo diferente acontece dentro dele. Ele começa a sentir que talvez exista sim um propósito maior para sua vida. Que não é só cair e levantar no ringue, nem só correr atrás de fama que nunca chega. Até aqui, a vida de Stu parece só um monte de tentativas frustradas. O boxe que não deu certo, a carreira de ator que parecia impossível, a busca por amor que exigia mudanças profundas. Mas é justamente nessa bagunça que a semente de transformação começa a nascer. Ele ainda não entende direito o que está acontecendo, mas o acidente de moto foi como um tapa de realidade. Depois do acidente de moto, Stu ficou literalmente entre a vida e a morte. Ele estava todo quebrado, com o corpo em pedaços, e precisou encarar de frente a fragilidade da própria existência. Até ali, ele vivia como se fosse indestrutível. Aguentava porrada no boxe, encarava a rejeição em Hollywood, batia de frente com o pai e ainda insistia em conquistar a Carmen. Só que naquele hospital, preso a aparelhos e sem controle sobre nada, caiu a ficha. Ele não era invencível. Ele podia morrer a qualquer momento. E foi nesse cenário que ele teve o que muita gente chamaria de encontro com Deus. Não foi uma visão mágica ou algo espetacular de filme, foi mais um despertar interno. Ele começou a perceber que até todas as quedas dele tinham um motivo, que talvez o fato de ter sobrevivido àquele acidente tão grave não fosse só sorte, mas uma espécie de chamado. Foi como se o coração dele dissesse: "Ei, cara, você não tá aqui à toa. Tá na hora de mudar de verdade." Quando saiu do hospital, Stu não era o mesmo. Ele voltou a frequentar a igreja, mas agora não mais para impressionar a Carmen. Ele queria entender o que estava sentindo, queria buscar respostas. E foi nesse mergulho que ele teve uma decisão surpreendente. Queria se tornar padre. Imagina só o choque. O ex-boxeador briguento, o cara que vivia se metendo em confusão e que até pouco tempo atrás só ia à missa para agradar a namorada, agora dizia que tinha vocação sacerdotal. Claro que ninguém levou a sério no início. A própria Carmen ficou balançada. Ela esperava que Stu se aproximasse de Deus, mas não que largasse tudo para seguir uma vida celibatária. Foi um choque para ela, porque os planos dela era outro tipo de futuro. Talvez até casar com ele, mas Stu estava firme. Ele dizia que aquele chamado era real, que não podia ignorar. Stuart Long não é nenhum santo no início. Ele era lutador de boxe, mas não daqueles que brilham nos ringues e ficam famosos, sabe? Era mais no estilo teimoso, levando mais pancada do que dando.
Só que ele tinha essa determinação bruta, um orgulho enorme e um jeito de não desistir mesmo quando todo mundo já dizia que não tinha mais futuro. A vida dele é marcada por dor desde cedo. O pai dele, o Bill, era meio ausente e a relação dos dois sempre foi complicada. Eles quase não tinham conexão e a família era cheia de mágoas. Para piorar, o Stu carregava uma tristeza que nunca saiu. Ele perdeu o irmãozinho quando eram crianças. Essa dor sempre ficou dentro dele, mesmo quando ele tentava disfarçar com piadas, arrogância ou até com a violência do boxe. O boxe, no entanto, não ia dar certo. Stu já estava ficando velho para a carreira, vivia machucado e o corpo não aguentava mais. Aí, ele resolve mudar de rota, larga o ringue e decide tentar sorte como ator em Hollywood. Só que você sabe como é, né? Para alguém sem contato, sem preparo e já com um jeito meio durão, conquistar espaço em Hollywood era quase impossível. Ele acaba virando mais um daqueles caras que correm atrás de testes, pegam um trabalho pequeno e ainda tem que se virar em subempregos para pagar as contas. É nessa fase que acontece algo que muda tudo. Ele conhece uma mulher chamada Carmen. E olha, não é qualquer mulher. Ela é católica, certinha, firme na fé e de cara coloca limites nele. O Stu, claro, fica caidinho por ela, mas percebe que se quiser conquistar essa garota vai ter que mudar. E mudar muito. Então ele começa a frequentar a igreja, participa das coisas da comunidade, até se aproxima da fé, mas no começo é só para tentar ganhar o coração dela. Só que o destino não facilita para ele. Um dia, ele sofre um acidente de moto grave, quase morre mesmo. E ali no meio daquela luta entre a vida e a morte, ele tem uma experiência forte com Deus. É como se ele tivesse levado um choque de realidade. A vida dele tinha que ser diferente, tinha que ter um propósito maior. A partir daí, Stu decide que quer ser padre. Imagina só, o cara briguento, cheio de erros, cheio de cicatrizes, querendo se tornar sacerdote. A família dele acha que é loucura, os amigos não levam a sério e até os líderes da igreja ficam desconfiados. Mas Stu não volta atrás. Ele entra no seminário e começa a caminhada. Só que o peso dessa decisão não é só espiritual, porque ele ainda tem um monte de desafios. Primeiro, tem que lidar com a resistência do próprio pai, que nunca acreditou nele e vivia colocando ele para baixo. Depois, com a própria saúde. É nesse ponto que vem outro baque. Stu descobre que tem uma doença muscular degenerativa, que vai aos poucos tirando os movimentos e deixando o corpo dele cada vez mais frágil. Para o cara que sempre foi durão, acostumado a apanhar e levantar, isso é devastador. Mas, em vez de desistir, ele encara a doença como parte da missão. Ele entende que até o sofrimento dele podia inspirar e ajudar outras pessoas. E realmente acontece. Mesmo limitado, ele começa a tocar profundamente a vida de quem se aproxima, mostrando fé, coragem e humanidade. Stu vira aquele tipo de padre que não fala só de cima do altar, mas que vive o que prega, porque sente na pele a dor, a fraqueza e também a esperança. Imagina um cara que nasceu numa família quebrada, com um lar onde amor não era exatamente a palavra mais presente. Esse cara é o Stuart Long, ou Stu para os mais próximos. Ele cresce com um vazio enorme dentro dele, principalmente por causa da perda do irmãozinho ainda pequeno, uma dor que nunca foi embora. Para completar, o pai, Bill, é daquele tipo ranzinza, ausente, que parece ter desistido de acreditar em qualquer coisa, até no próprio filho. A relação dos dois, zero carinho, só bronca e desprezo. A mãe até tenta segurar as pontas, mas a verdade é que Stu cresce meio solto, meio sem rumo, só com a teimosia e a coragem como armas. E é aí que o boxe aparece. Para ele, era o único jeito de mostrar que valia alguma coisa. No ringue, Stu podia descarregar toda a raiva que carregava dentro. Ele era resistente, aguentava a porrada como poucos, mas não era exatamente talentoso. Quem via sabia que ele não ia ser um campeão mundial, só mais um lutador que apanha mais do que bate. Só que a cabeça dura dele não deixava desistir. Ele queria provar para si e para o mundo que era alguém, mas o corpo não aguentava. Cada luta deixava marcas, cada queda mostrava que o sonho estava desmoronando. Quando finalmente percebe que o boxe não vai dar futuro, Stu toma uma decisão maluca. Larga tudo e vai para Hollywood tentar a vida de ator. Isso mesmo! O cara sem experiência, sem contatos e sem nenhum perfil galã, decide que vai ser astro de cinema. No fundo, é a mesma teimosia de antes, só que em outro cenário. Ele se muda para lá e começa aquela rotina de testes e mais testes, sempre recebendo não na cara. Para sobreviver, faz uns bicos pesados, tipo trabalha em açougue, lavando o chão, carregando peso. Era um ciclo de ralação, rejeição e mais ralação.
Só que a vida, do jeito que é irônica, acaba colocando alguém bem diferente no caminho dele. Carmen. Uma mulher bonita, inteligente e cheia de fé. Mas não pense que foi fácil conquistar ela não, porque Carmen não caía na lábia de qualquer um. Ela tinha princípios fortes, era católica fervorosa e deixou claro que se Stu quisesse se aproximar, ia ter que mudar muita coisa. E ele, que até então só conhecia o estilo de vida meio bagunçado, cheio de excessos, se viu diante de um desafio maior que qualquer ringue: conquistar o coração dela. Stu começa a frequentar a igreja, a se envolver com a comunidade, mas no começo, claro, era só fachada. Ele queria mostrar que estava tentando, que podia ser do bem. No fundo, era mais estratégia de conquista do que uma mudança verdadeira. Só que, mesmo assim, ele já estava dando um passo sem perceber, aproximando-se de um mundo que ele nunca tinha levado a sério antes. Enquanto isso, a relação dele com a família continuava tensa. O pai sempre jogando na cara dele que não dava certo em nada, que era fracassado. Isso machucava mais do que qualquer soco que ele já levou no ringue. A mãe ainda tentava apoiar, mas era difícil ver o filho correndo atrás de mais um sonho improvável. Stu, no entanto, não era de desistir fácil. Ele podia tropeçar 1000 vezes, mas levantava todas. E foi nesse cenário que veio o divisor de águas. Um dia, no meio dessa busca por sentido, tentando equilibrar Hollywood, família e o namoro com Carmen, ele sofre um acidente de moto gravíssimo. Foi o tipo de acidente que poderia ter acabado com a vida dele na hora. Ele fica no hospital, quebrado entre a vida e a morte, e é nesse momento que algo diferente acontece dentro dele. Ele começa a sentir que talvez exista sim um propósito maior para sua vida. Que não é só cair e levantar no ringue, nem só correr atrás de fama que nunca chega. Até aqui, a vida de Stu parece só um monte de tentativas frustradas. O boxe que não deu certo, a carreira de ator que parecia impossível, a busca por amor que exigia mudanças profundas. Mas é justamente nessa bagunça que a semente de transformação começa a nascer. Ele ainda não entende direito o que está acontecendo, mas o acidente de moto foi como um tapa de realidade. Depois do acidente de moto, Stu ficou literalmente entre a vida e a morte. Ele estava todo quebrado, com o corpo em pedaços, e precisou encarar de frente a fragilidade da própria existência. Até ali, ele vivia como se fosse indestrutível. Aguentava porrada no boxe, encarava a rejeição em Hollywood, batia de frente com o pai e ainda insistia em conquistar a Carmen. Só que naquele hospital, preso a aparelhos e sem controle sobre nada, caiu a ficha. Ele não era invencível. Ele podia morrer a qualquer momento. E foi nesse cenário que ele teve o que muita gente chamaria de encontro com Deus. Não foi uma visão mágica ou algo espetacular de filme, foi mais um despertar interno. Ele começou a perceber que até todas as quedas dele tinham um motivo, que talvez o fato de ter sobrevivido àquele acidente tão grave não fosse só sorte, mas uma espécie de chamado. Foi como se o coração dele dissesse: "Ei, cara, você não tá aqui à toa. Tá na hora de mudar de verdade." Quando saiu do hospital, Stu não era o mesmo. Ele voltou a frequentar a igreja, mas agora não mais para impressionar a Carmen. Ele queria entender o que estava sentindo, queria buscar respostas. E foi nesse mergulho que ele teve uma decisão surpreendente. Queria se tornar padre. Imagina só o choque. O ex-boxeador briguento, o cara que vivia se metendo em confusão e que até pouco tempo atrás só ia à missa para agradar a namorada, agora dizia que tinha vocação sacerdotal. Claro que ninguém levou a sério no início. A própria Carmen ficou balançada. Ela esperava que Stu se aproximasse de Deus, mas não que largasse tudo para seguir uma vida celibatária. Foi um choque para ela, porque os planos dela era outro tipo de futuro. Talvez até casar com ele, mas Stu estava firme. Ele dizia que aquele chamado era real, que não podia ignorar. Stuart Long não é nenhum santo no início. Ele era lutador de boxe, mas não daqueles que brilham nos ringues e ficam famosos, sabe? Era mais no estilo teimoso, levando mais pancada do que dando. Só que ele tinha essa determinação bruta, um orgulho enorme e um jeito de não desistir mesmo quando todo mundo já dizia que não tinha mais futuro. A vida dele é marcada por dor desde cedo. O pai dele, o Bill, era meio ausente e a relação dos dois sempre foi complicada. Eles quase não tinham conexão e a família era cheia de mágoas. Para piorar, o Stu carregava uma tristeza que nunca saiu.
Ele perdeu o irmãozinho quando eram crianças. Essa dor sempre ficou dentro dele, mesmo quando ele tentava disfarçar com piadas, arrogância ou até com a violência do boxe. O boxe, no entanto, não ia dar certo. Stu já estava ficando velho para a carreira, vivia machucado e o corpo não aguentava mais. Aí, ele resolve mudar de rota, larga o ringue e decide tentar sorte como ator em Hollywood. Só que você sabe como é, né? Para alguém sem contato, sem preparo e já com um jeito meio durão, conquistar espaço em Hollywood era quase impossível. Ele acaba virando mais um daqueles caras que correm atrás de testes, pegam um trabalho pequeno e ainda tem que se virar em subempregos para pagar as contas. É nessa fase que acontece algo que muda tudo. Ele conhece uma mulher chamada Carmen. E olha, não é qualquer mulher. Ela é católica, certinha, firme na fé e de cara coloca limites nele. O Stu, claro, fica caidinho por ela, mas percebe que se quiser conquistar essa garota vai ter que mudar. E mudar muito. Então ele começa a frequentar a igreja, participa das coisas da comunidade, até se aproxima da fé, mas no começo é só para tentar ganhar o coração dela. Só que o destino não facilita para ele. Um dia, ele sofre um acidente de moto grave, quase morre mesmo. E ali no meio daquela luta entre a vida e a morte, ele tem uma experiência forte com Deus. É como se ele tivesse levado um choque de realidade. A vida dele tinha que ser diferente, tinha que ter um propósito maior. A partir daí, Stu decide que quer ser padre. Imagina só, o cara briguento, cheio de erros, cheio de cicatrizes, querendo se tornar sacerdote. A família dele acha que é loucura, os amigos não levam a sério e até os líderes da igreja ficam desconfiados. Mas Stu não volta atrás. Ele entra no seminário e começa a caminhada. Só que o peso dessa decisão não é só espiritual, porque ele ainda tem um monte de desafios. Primeiro, tem que lidar com a resistência do próprio pai, que nunca acreditou nele e vivia colocando ele para baixo. Depois, com a própria saúde. É nesse ponto que vem outro baque. Stu descobre que tem uma doença muscular degenerativa, que vai aos poucos tirando os movimentos e deixando o corpo dele cada vez mais frágil. Para o cara que sempre foi durão, acostumado a apanhar e levantar, isso é devastador. Mas, em vez de desistir, ele encara a doença como parte da missão. Ele entende que até o sofrimento dele podia inspirar e ajudar outras pessoas. E realmente acontece. Mesmo limitado, ele começa a tocar profundamente a vida de quem se aproxima, mostrando fé, coragem e humanidade. Stu vira aquele tipo de padre que não fala só de cima do altar, mas que vive o que prega, porque sente na pele a dor, a fraqueza e também a esperança. Imagina um cara que nasceu numa família quebrada, com um lar onde amor não era exatamente a palavra mais presente. Esse cara é o Stuart Long, ou Stu para os mais próximos. Ele cresce com um vazio enorme dentro dele, principalmente por causa da perda do irmãozinho ainda pequeno, uma dor que nunca foi embora. Para completar, o pai, Bill, é daquele tipo ranzinza, ausente, que parece ter desistido de acreditar em qualquer coisa, até no próprio filho. A relação dos dois, zero carinho, só bronca e desprezo. A mãe até tenta segurar as pontas, mas a verdade é que Stu cresce meio solto, meio sem rumo, só com a teimosia e a coragem como armas. E é aí que o boxe aparece. Para ele, era o único jeito de mostrar que valia alguma coisa. No ringue, Stu podia descarregar toda a raiva que carregava dentro. Ele era resistente, aguentava a porrada como poucos, mas não era exatamente talentoso. Quem via sabia que ele não ia ser um campeão mundial, só mais um lutador que apanha mais do que bate. Só que a cabeça dura dele não deixava desistir. Ele queria provar para si, para o mundo, que era alguém, mas o corpo não aguentava. Cada luta deixava marcas, cada queda mostrava que o sonho estava desmoronando. Quando finalmente percebe que o boxe não vai dar futuro, Stu toma uma decisão maluca. Larga tudo e vai para Hollywood tentar a vida de ator. Isso mesmo! O cara sem experiência, sem contatos e sem nenhum perfil galã, decide que vai ser astro de cinema. No fundo, é a mesma teimosia de antes, só que em outro cenário. Ele se muda para lá e começa aquela rotina de testes e mais testes, sempre recebendo não na cara. Para sobreviver, faz uns bicos pesados, tipo trabalha em açougue, lavando o chão, carregando peso. Era um ciclo de ralação, rejeição e mais ralação. Só que a vida, do jeito que é irônica, acaba colocando alguém bem diferente no caminho dele. Carmen. Uma mulher bonita, inteligente e cheia de fé. Mas não pense que foi fácil conquistar ela não, porque Carmen não caía na lábia de qualquer um.
Ela tinha princípios fortes, era católica fervorosa e deixou claro que se Stu quisesse se aproximar, ia ter que mudar muita coisa. E ele, que até então só conhecia o estilo de vida meio bagunçado, cheio de excessos, se viu diante de um desafio maior que qualquer ringue: conquistar o coração dela. Stu começa a frequentar a igreja, a se envolver com a comunidade, mas no começo, claro, era só fachada. Ele queria mostrar que estava tentando, que podia ser do bem. No fundo, era mais estratégia de conquista do que uma mudança verdadeira. Só que, mesmo assim, ele já estava dando um passo sem perceber, aproximando-se de um mundo que ele nunca tinha levado a sério antes. Enquanto isso, a relação dele com a família continuava tensa. O pai sempre jogando na cara dele que não dava certo em nada, que era fracassado. Isso machucava mais do que qualquer soco que ele já levou no ringue. A mãe ainda tentava apoiar, mas era difícil ver o filho correndo atrás de mais um sonho improvável. Stu, no entanto, não era de desistir fácil. Ele podia tropeçar 1000 vezes, mas levantava todas. E foi nesse cenário que veio o divisor de águas. Um dia, no meio dessa busca por sentido, tentando equilibrar Hollywood, família e o namoro com Carmen, ele sofre um acidente de moto gravíssimo. Foi o tipo de acidente que poderia ter acabado com a vida dele na hora. Ele fica no hospital, quebrado entre a vida e a morte, e é nesse momento que algo diferente acontece dentro dele. Ele começa a sentir que talvez exista sim um propósito maior para sua vida. Que não é só cair e levantar no ringue, nem só correr atrás de fama que nunca chega. Até aqui, a vida de Stu parece só um monte de tentativas frustradas. O boxe que não deu certo, a carreira de ator que parecia impossível, a busca por amor que exigia mudanças profundas. Mas é justamente nessa bagunça que a semente de transformação começa a nascer. Ele ainda não entende direito o que está acontecendo, mas o acidente de moto foi como um tapa de realidade. Depois do acidente de moto, Stu ficou literalmente entre a vida e a morte. Ele estava todo quebrado, com o corpo em pedaços, e precisou encarar de frente a fragilidade da própria existência. Até ali, ele vivia como se fosse indestrutível. Aguentava porrada no boxe, encarava a rejeição em Hollywood, batia de frente com o pai e ainda insistia em conquistar a Carmen. Só que naquele hospital, preso a aparelhos e sem controle sobre nada, caiu a ficha. Ele não era invencível. Ele podia morrer a qualquer momento. E foi nesse cenário que ele teve o que muita gente chamaria de encontro com Deus. Não foi uma visão mágica ou algo espetacular de filme, foi mais um despertar interno. Ele começou a perceber que até todas as quedas dele tinham um motivo, que talvez o fato de ter sobrevivido àquele acidente tão grave não fosse só sorte, mas uma espécie de chamado. Foi como se o coração dele dissesse: "Ei, cara, você não tá aqui à toa. Tá na hora de mudar de verdade." Quando saiu do hospital, Stu não era o mesmo. Ele voltou a frequentar a igreja, mas agora não mais para impressionar a Carmen. Ele queria entender o que estava sentindo, queria buscar respostas. E foi nesse mergulho que ele teve uma decisão surpreendente. Queria se tornar padre. Imagina só o choque. O ex-boxeador briguento, o cara que vivia se metendo em confusão e que até pouco tempo atrás só ia à missa para agradar a namorada, agora dizia que tinha vocação sacerdotal. Claro que ninguém levou a sério no início. A própria Carmen ficou balançada. Ela esperava que Stu se aproximasse de Deus, mas não que largasse tudo para seguir uma vida celibatária. Foi um choque para ela, porque os planos dela era outro tipo de futuro. Talvez até casar com ele, mas Stu estava firme. Ele dizia que aquele chamado era real, que não podia ignorar. Stuart Long não é nenhum santo no início. Ele era lutador de boxe, mas não daqueles que brilham nos ringues e ficam famosos, sabe? Era mais no estilo teimoso, levando mais pancada do que dando. Só que ele tinha essa determinação bruta, um orgulho enorme e um jeito de não desistir mesmo quando todo mundo já dizia que não tinha mais futuro. A vida dele é marcada por dor desde cedo. O pai dele, o Bill, era meio ausente e a relação dos dois sempre foi complicada. Eles quase não tinham conexão e a família era cheia de mágoas. Para piorar, o Stu carregava uma tristeza que nunca saiu. Ele perdeu o irmãozinho quando eram crianças. Essa dor sempre ficou dentro dele, mesmo quando ele tentava disfarçar com piadas, arrogância ou até com a violência do boxe.
O boxe, no entanto, não ia dar certo. Stu já estava ficando velho para a carreira, vivia machucado e o corpo não aguentava mais. Aí, ele resolve mudar de rota, larga o ringue e decide tentar a sorte como ator em Hollywood. Só que você sabe como é, né? Para alguém sem contato, sem preparo e já com um jeito meio durão, conquistar espaço em Hollywood era quase impossível. Ele acaba virando mais um daqueles caras que correm atrás de testes, pegam um trabalho pequeno e ainda tem que se virar em subempregos para pagar as contas. É nessa fase que acontece algo que muda tudo. Ele conhece uma mulher chamada Carmen. E olha, não é qualquer mulher. Ela é católica, certinha, firme na fé e de cara coloca limites nele. O Stu, claro, fica caidinho por ela, mas percebe que se quiser conquistar essa garota vai ter que mudar. E mudar muito. Então ele começa a frequentar a igreja, participa das coisas da comunidade, até se aproxima da fé, mas no começo é só para tentar ganhar o coração dela. Só que o destino não facilita para ele. Um dia, ele sofre um acidente de moto grave, quase morre mesmo. E ali no meio daquela luta entre a vida e a morte, ele tem uma experiência forte com Deus. É como se ele tivesse levado um choque de realidade. A vida dele tinha que ser diferente, tinha que ter um propósito maior. A partir daí, Stu decide que quer ser padre. Imagina só, o cara briguento, cheio de erros, cheio de cicatrizes, querendo se tornar sacerdote. A família dele acha que é loucura, os amigos não levam a sério e até os líderes da igreja ficam desconfiados. Mas Stu não volta atrás. Ele entra no seminário e começa a caminhada. Só que o peso dessa decisão não é só espiritual, porque ele ainda tem um monte de desafios. Primeiro, tem que lidar com a resistência do próprio pai, que nunca acreditou nele e vivia colocando ele para baixo. Depois, com a própria saúde. É nesse ponto que vem outro baque. Stu descobre que tem uma doença muscular degenerativa, que vai aos poucos tirando os movimentos e deixando o corpo dele cada vez mais frágil. Para o cara que sempre foi durão, acostumado a apanhar e levantar, isso é devastador. Mas, em vez de desistir, ele encara a doença como parte da missão. Ele entende que até o sofrimento dele podia inspirar e ajudar outras pessoas. E realmente acontece. Mesmo limitado, ele começa a tocar profundamente a vida de quem se aproxima, mostrando fé, coragem e humanidade. Stu vira aquele tipo de padre que não fala só de cima do altar, mas que vive o que prega, porque sente na pele a dor, a fraqueza e também a esperança. Imagina um cara que nasceu numa família quebrada, com um lar onde amor não era exatamente a palavra mais presente. Esse cara é o Stuart Long, ou Stu para os mais próximos. Ele cresce com um vazio enorme dentro dele, principalmente por causa da perda do irmãozinho ainda pequeno. Uma dor que nunca foi embora. Para completar, o pai, Bill, é daquele tipo ranzinza, ausente, que parece ter desistido de acreditar em qualquer coisa, até no próprio filho. A relação dos dois, zero carinho, só bronca e desprezo. A mãe até tenta segurar as pontas, mas a verdade é que Stu cresce meio solto, meio sem rumo, só com a teimosia e a coragem como armas. E é aí que o boxe aparece. Para ele, era o único jeito de mostrar que valia alguma coisa. No ringue, Stu podia descarregar toda a raiva que carregava dentro. Ele era resistente, aguentava a porrada como poucos, mas não era exatamente talentoso. Quem via sabia que ele não ia ser um campeão mundial, só mais um lutador que apanha mais do que bate. Só que a cabeça dura dele não deixava desistir. Ele queria provar para si e para o mundo que era alguém, mas o corpo não aguentava. Cada luta deixava marcas, cada queda mostrava que o sonho estava desmoronando. Quando finalmente percebe que o boxe não vai dar futuro, Stu toma uma decisão maluca. Larga tudo e vai para Hollywood tentar a vida de ator. Isso mesmo! O cara sem experiência, sem contatos e sem nenhum perfil galã decide que vai ser astro de cinema. No fundo, é a mesma teimosia de antes, só que em outro cenário. Ele se muda para lá e começa aquela rotina de testes e mais testes, sempre recebendo não na cara. Para sobreviver, faz uns bicos pesados, tipo trabalha em açougue, lavando o chão, carregando peso. Era um ciclo de ralação, rejeição e mais ralação. Só que a vida, do jeito que é irônica, acaba colocando alguém bem diferente no caminho dele. Carmen. Uma mulher bonita, inteligente e cheia de fé. Mas não pense que foi fácil conquistar ela não, porque Carmen não caía na lábia de qualquer um. Ela tinha princípios fortes, era católica fervorosa e deixou claro que se Stu quisesse se aproximar, ia ter que mudar muita coisa. E ele, que até então só conhecia o estilo de vida meio bagunçado, cheio de excessos, se viu diante de um desafio maior que qualquer ringue.
conquistar o coração dela. Stu começa a frequentar a igreja, a se envolver com a comunidade, mas no começo, claro, era só fachada. Ele queria mostrar que estava tentando, que podia ser do bem. No fundo, era mais estratégia de conquista do que uma mudança verdadeira. Só que, mesmo assim, ele já estava dando um passo sem perceber, aproximando-se de um mundo que ele nunca tinha levado a sério antes. Enquanto isso, a relação dele com a família continuava tensa. O pai sempre jogando na cara dele que não dava certo em nada, que era fracassado. Isso machucava mais do que qualquer soco que ele já levou no ringue. A mãe ainda tentava apoiar, mas era difícil ver o filho correndo atrás de mais um sonho improvável. Stu, no entanto, não era de desistir fácil. Ele podia tropeçar 1000 vezes, mas levantava todas. E foi nesse cenário que veio o divisor de águas. Um dia, no meio dessa busca por sentido, tentando equilibrar Hollywood, família e o namoro com Carmen, ele sofre um acidente de moto gravíssimo. Foi o tipo de acidente que poderia ter acabado com a vida dele na hora. Ele fica no hospital, quebrado entre a vida e a morte, e é nesse momento que algo diferente acontece dentro dele. Ele começa a sentir que talvez exista sim um propósito maior para sua vida. Que não é só cair e levantar no ringue, nem só correr atrás de fama que nunca chega. Até aqui, a vida de Stu parece só um monte de tentativas frustradas. O boxe que não deu certo, a carreira de ator que parecia impossível, a busca por amor que exigia mudanças profundas. Mas é justamente nessa bagunça que a semente de transformação começa a nascer. Ele ainda não entende direito o que está acontecendo, mas o acidente de moto foi como um tapa de realidade. Depois do acidente de moto, Stu ficou literalmente entre a vida e a morte. Ele estava todo quebrado, com o corpo em pedaços, e precisou encarar de frente a fragilidade da própria existência. Até ali, ele vivia como se fosse indestrutível. Aguentava porrada no boxe, encarava a rejeição em Hollywood, batia de frente com o pai e ainda insistia em conquistar a Carmen. Só que naquele hospital, preso a aparelhos e sem controle sobre nada, caiu a ficha. Ele não era invencível. Ele podia morrer a qualquer momento. E foi nesse cenário que ele teve o que muita gente chamaria de encontro com Deus. Não foi uma visão mágica ou algo espetacular de filme, foi mais um despertar interno. Ele começou a perceber que até todas as quedas dele tinham um motivo, que talvez o fato de ter sobrevivido àquele acidente tão grave não fosse só sorte, mas uma espécie de chamado. Foi como se o coração dele dissesse: "Ei, cara, você não tá aqui à toa. Tá na hora de mudar de verdade." Quando saiu do hospital, Stu não era o mesmo. Ele voltou a frequentar a igreja, mas agora não mais para impressionar a Carmen. Ele queria entender o que estava sentindo, queria buscar respostas. E foi nesse mergulho que ele teve uma decisão surpreendente. Queria se tornar padre. Imagina só o choque. O ex-boxeador briguento, o cara que vivia se metendo em confusão e que até pouco tempo atrás só ia à missa para agradar a namorada, agora dizia que tinha vocação sacerdotal. Claro que ninguém levou a sério no início. A própria Carmen ficou balançada. Ela esperava que Stu se aproximasse de Deus, mas não que largasse tudo para seguir uma vida celibatária. Foi um choque para ela, porque os planos dela era outro tipo de futuro. Talvez até casar com ele, mas Stu estava firme. Ele dizia que aquele chamado era real, que não podia ignorar. Stuart Long não é nenhum santo no início. Ele era lutador de boxe, mas não daqueles que brilham nos ringues e ficam famosos, sabe? Era mais no estilo teimoso, levando mais pancada do que dando. Só que ele tinha essa determinação bruta, um orgulho enorme e um jeito de não desistir mesmo quando todo mundo já dizia que não tinha mais futuro. A vida dele é marcada por dor desde cedo. O pai dele, o Bill, era meio ausente e a relação dos dois sempre foi complicada. Eles quase não tinham conexão e a família era cheia de mágoas. Para piorar, o Stu carregava uma tristeza que nunca saiu. Ele perdeu o irmãozinho quando eram crianças. Essa dor sempre ficou dentro dele, mesmo quando ele tentava disfarçar com piadas, arrogância ou até com a violência do boxe. O boxe, no entanto, não ia dar certo. Stu já estava ficando velho para a carreira, vivia machucado e o corpo não aguentava mais. Aí, ele resolve mudar de rota, larga o ringue e decide tentar sorte como ator em Hollywood. Só que você sabe como é, né? Para alguém sem contato, sem preparo e já com um jeito meio durão, conquistar espaço em Hollywood era quase impossível.
Ele acaba virando mais um daqueles caras que correm atrás de testes, pegam um trabalho pequeno e ainda tem que se virar em subempregos para pagar as contas. É nessa fase que acontece algo que muda tudo. Ele conhece uma mulher chamada Carmen. E olha, não é qualquer mulher. Ela é católica, certinha, firme na fé e de cara coloca limites nele. O Stu, claro, fica caidinho por ela, mas percebe que se quiser conquistar essa garota vai ter que mudar. E mudar muito. Então ele começa a frequentar a igreja, participa das coisas da comunidade, até se aproxima da fé, mas no começo é só para tentar ganhar o coração dela. Só que o destino não facilita para ele. Um dia, ele sofre um acidente de moto grave, quase morre mesmo. E ali no meio daquela luta entre a vida e a morte, ele tem uma experiência forte com Deus. É como se ele tivesse levado um choque de realidade. A vida dele tinha que ser diferente, tinha que ter um propósito maior. A partir daí, Stu decide que quer ser padre. Imagina só, o cara briguento, cheio de erros, cheio de cicatrizes, querendo se tornar sacerdote. A família dele acha que é loucura, os amigos não levam a sério e até os líderes da igreja ficam desconfiados. Mas Stu não volta atrás. Ele entra no seminário e começa a caminhada. Só que o peso dessa decisão não é só espiritual, porque ele ainda tem um monte de desafios. Primeiro, tem que lidar com a resistência do próprio pai, que nunca acreditou nele e vivia colocando ele para baixo. Depois, com a própria saúde. É nesse ponto que vem outro baque. Stu descobre que tem uma doença muscular degenerativa, que vai aos poucos tirando os movimentos e deixando o corpo dele cada vez mais frágil. Para o cara que sempre foi durão, acostumado a apanhar e levantar, isso é devastador. Mas, em vez de desistir, ele encara a doença como parte da missão. Ele entende que até o sofrimento dele podia inspirar e ajudar outras pessoas. E realmente acontece. Mesmo limitado, ele começa a tocar profundamente a vida de quem se aproxima, mostrando fé, coragem e humanidade. Stu vira aquele tipo de padre que não fala só de cima do altar, mas que vive o que prega, porque sente na pele a dor, a fraqueza e também a esperança. Imagina um cara que nasceu numa família quebrada, com um lar onde amor não era exatamente a palavra mais presente. Esse cara é o Stuart Long, ou Stu para os mais próximos. Ele cresce com um vazio enorme dentro dele, principalmente por causa da perda do irmãozinho ainda pequeno. Uma dor que nunca foi embora. Para completar, o pai, Bill, é daquele tipo ranzinza, ausente, que parece ter desistido de acreditar em qualquer coisa, até no próprio filho. A relação dos dois, zero carinho, só bronca e desprezo. A mãe até tenta segurar as pontas, mas a verdade é que Stu cresce meio solto, meio sem rumo, só com a teimosia e a coragem como armas. E é aí que o boxe aparece. Para ele, era o único jeito de mostrar que valia alguma coisa. No ringue, Stu podia descarregar toda a raiva que carregava dentro. Ele era resistente, aguentava a porrada como poucos, mas não era exatamente talentoso. Quem via sabia que ele não ia ser um campeão mundial, só mais um lutador que apanha mais do que bate. Só que a cabeça dura dele não deixava desistir. Ele queria provar para si e para o mundo que era alguém, mas o corpo não aguentava. Cada luta deixava marcas, cada queda mostrava que o sonho estava desmoronando. Quando finalmente percebe que o boxe não vai dar futuro, Stu toma uma decisão maluca. Larga tudo e vai para Hollywood tentar a vida de ator. Isso mesmo! O cara sem experiência, sem contatos e sem nenhum perfil galã, decide que vai ser astro de cinema. No fundo, é a mesma teimosia de antes, só que em outro cenário. Ele se muda para lá e começa aquela rotina de testes e mais testes, sempre recebendo não na cara. Para sobreviver, faz uns bicos pesados, tipo trabalha em açougue, lavando o chão, carregando peso. Era um ciclo de ralação, rejeição e mais ralação. Só que a vida, do jeito que é irônica, acaba colocando alguém bem diferente no caminho dele. Carmen. Uma mulher bonita, inteligente e cheia de fé. Mas não pense que foi fácil conquistar ela não, porque Carmen não caía na lábia de qualquer um. Ela tinha princípios fortes, era católica fervorosa e deixou claro que se Stu quisesse se aproximar, ia ter que mudar muita coisa. E ele, que até então só conhecia o estilo de vida meio bagunçado, cheio de excessos, se viu diante de um desafio maior que qualquer ringue: conquistar o coração dela. Stu começa a frequentar a igreja, a se envolver com a comunidade, mas no começo, claro, era só fachada. Ele queria mostrar que estava tentando, que podia ser do bem. No fundo, era mais estratégia de conquista do que uma mudança verdadeira. Só que, mesmo assim, ele já estava dando um passo sem perceber.
aproximando-se de um mundo que ele nunca tinha levado a sério antes. Enquanto isso, a relação dele com a família continuava tensa. O pai sempre jogando na cara dele que não dava certo em nada, que era fracassado. Isso machucava mais do que qualquer soco que ele já levou no ringue. A mãe ainda tentava apoiar, mas era difícil ver o filho correndo atrás de mais um sonho improvável. Stu, no entanto, não era de desistir fácil. Ele podia tropeçar 1000 vezes, mas levantava todas. E foi nesse cenário que veio o divisor de águas. Um dia, no meio dessa busca por sentido, tentando equilibrar Hollywood, família e o namoro com Carmen, ele sofre um acidente de moto gravíssimo. Foi o tipo de acidente que poderia ter acabado com a vida dele na hora. Ele fica no hospital, quebrado entre a vida e a morte, e é nesse momento que algo diferente acontece dentro dele. Ele começa a sentir que talvez exista sim um propósito maior para sua vida. Que não é só cair e levantar no ringue, nem só correr atrás de fama que nunca chega. Até aqui, a vida de Stu parece só um monte de tentativas frustradas. O boxe que não deu certo, a carreira de ator que parecia impossível, a busca por amor que exigia mudanças profundas. Mas é justamente nessa bagunça que a semente de transformação começa a nascer. Ele ainda não entende direito o que está acontecendo, mas o acidente de moto foi como um tapa de realidade. Depois do acidente de moto, Stu ficou literalmente entre a vida e a morte. Ele estava todo quebrado, com o corpo em pedaços, e precisou encarar de frente a fragilidade da própria existência. Até ali, ele vivia como se fosse indestrutível. Aguentava porrada no boxe, encarava a rejeição em Hollywood, batia de frente com um pai e ainda insistia em conquistar a Carmen. Só que naquele hospital, preso a aparelhos e sem controle sobre nada, caiu a ficha. Ele não era invencível. Ele podia morrer a qualquer momento. E foi nesse cenário que ele teve o que muita gente chamaria de encontro com Deus. Não foi uma visão mágica ou algo espetacular de filme, foi mais um despertar interno. Ele começou a perceber que até todas as quedas dele tinham um motivo, que talvez o fato de ter sobrevivido àquele acidente tão grave não fosse só sorte, mas uma espécie de chamado. Foi como se o coração dele dissesse: "Ei, cara, você não tá aqui à toa. Tá na hora de mudar de verdade." Quando saiu do hospital, Stu não era o mesmo. Ele voltou a frequentar a igreja, mas agora não mais para impressionar a Carmen. Ele queria entender o que estava sentindo, queria buscar respostas. E foi nesse mergulho que ele teve uma decisão surpreendente. Queria se tornar padre. Imagina só o choque. O ex-boxeador briguento, o cara que vivia se metendo em confusão e que até pouco tempo atrás só ia à missa para agradar a namorada, agora dizia que tinha vocação sacerdotal. Claro que ninguém levou a sério no início. A própria Carmen ficou balançada. Ela esperava que Stu se aproximasse de Deus, mas não que largasse tudo para seguir uma vida celibatária. Foi um choque para ela, porque os planos dela era outro tipo de futuro. Talvez até casar com ele, mas Stu estava firme. Ele dizia que aquele chamado era real, que não podia ignorar. Stuart Long não é nenhum santo no início. Ele era lutador de boxe, mas não daqueles que brilham nos ringues e ficam famosos, sabe? Era mais no estilo teimoso, levando mais pancada do que dando. Só que ele tinha essa determinação bruta, um orgulho enorme e um jeito de não desistir mesmo quando todo mundo já dizia que não tinha mais futuro. A vida dele é marcada por dor desde cedo. O pai dele, o Bill, era meio ausente e a relação dos dois sempre foi complicada. Eles quase não tinham conexão e a família era cheia de mágoas. Para piorar, o Stu carregava uma tristeza que nunca saiu. Ele perdeu o irmãozinho quando eram crianças. Essa dor sempre ficou dentro dele, mesmo quando ele tentava disfarçar com piadas, arrogância ou até com a violência do boxe. O boxe, no entanto, não ia dar certo. Stu já estava ficando velho para a carreira, vivia machucado e o corpo não aguentava mais. Aí, ele resolve mudar de rota, larga o ringue e decide tentar sorte como ator em Hollywood. Só que você sabe como é, né? Para alguém sem contato, sem preparo e já com um jeito meio durão, conquistar espaço em Hollywood era quase impossível. Ele acaba virando mais um daqueles caras que correm atrás de testes, pegam um trabalho pequeno e ainda tem que se virar em subempregos para pagar as contas. É nessa fase que acontece algo que muda tudo. Ele conhece uma mulher chamada Carmen. E olha, não é qualquer mulher. Ela é católica, certinha, firme na fé e de cara coloca limites nele.
O Stu, claro, fica caidinho por ela, mas percebe que se quiser conquistar essa garota vai ter que mudar. E mudar muito. Então ele começa a frequentar a igreja, participa das coisas da comunidade, até se aproxima da fé, mas no começo é só para tentar ganhar o coração dela. Só que o destino não facilita para ele. Um dia, ele sofre um acidente de moto grave, quase morre mesmo. E ali no meio daquela luta entre a vida e a morte, ele tem uma experiência forte com Deus. É como se ele tivesse levado um choque de realidade. A vida dele tinha que ser diferente, tinha que ter um propósito maior. A partir daí, Stu decide que quer ser padre. Imagina só, o cara briguento, cheio de erros, cheio de cicatrizes, querendo se tornar sacerdote. A família dele acha que é loucura, os amigos não levam a sério e até os líderes da igreja ficam desconfiados. Mas Stu não volta atrás. Ele entra no seminário e começa a caminhada. Só que o peso dessa decisão não é só espiritual, porque ele ainda tem um monte de desafios. Primeiro, tem que lidar com a resistência do próprio pai, que nunca acreditou nele e vivia colocando ele para baixo. Depois, com a própria saúde. É nesse ponto que vem outro baque. Stu descobre que tem uma doença muscular degenerativa, que vai aos poucos tirando os movimentos e deixando o corpo dele cada vez mais frágil. Para o cara que sempre foi durão, acostumado a apanhar e levantar, isso é devastador. Mas, em vez de desistir, ele encara a doença como parte da missão. Ele entende que até o sofrimento dele podia inspirar e ajudar outras pessoas. E realmente acontece. Mesmo limitado, ele começa a tocar profundamente a vida de quem se aproxima, mostrando fé, coragem e humanidade. Stu vira aquele tipo de padre que não fala só de cima do altar, mas que vive o que prega, porque sente na pele a dor, a fraqueza e também a esperança. Imagina um cara que nasceu numa família quebrada, com um lar onde amor não era exatamente a palavra mais presente. Esse cara é o Stuart Long, ou Stu para os mais próximos. Ele cresce com um vazio enorme dentro dele, principalmente por causa da perda do irmãozinho ainda pequeno, uma dor que nunca foi embora. Para completar, o pai, Bill, é daquele tipo ranzinza, ausente, que parece ter desistido de acreditar em qualquer coisa, até no próprio filho. A relação dos dois, zero carinho, só bronca e desprezo. A mãe até tenta segurar as pontas, mas a verdade é que Stu cresce meio solto, meio sem rumo, só com a teimosia e a coragem como armas. E é aí que o boxe aparece. Para ele, era o único jeito de mostrar que valia alguma coisa. No ringue, Stu podia descarregar toda a raiva que carregava dentro. Ele era resistente, aguentava a porrada como poucos, mas não era exatamente talentoso. Quem via sabia que ele não ia ser um campeão mundial, só mais um lutador que apanha mais do que bate. Só que a cabeça dura dele não deixava desistir. Ele queria provar para si, para o mundo, que era alguém, mas o corpo não aguentava. Cada luta deixava marcas, cada queda mostrava que o sonho estava desmoronando. Quando finalmente percebe que o boxe não vai dar futuro, Stu toma uma decisão maluca. Larga tudo e vai para Hollywood tentar a vida de ator. Isso mesmo, o cara sem experiência, sem contatos e sem nenhum perfil galã, decide que vai ser astro de cinema. No fundo, é a mesma teimosia de antes, só que em outro cenário. Ele se muda para lá e começa aquela rotina de testes e mais testes, sempre recebendo não na cara. Para sobreviver, faz uns bicos pesados, tipo trabalha em açougue, lavando o chão, carregando peso. Era um ciclo de ralação, rejeição e mais ralação. Só que a vida, do jeito que é irônica, acaba colocando alguém bem diferente no caminho dele. Carmen. Uma mulher bonita, inteligente e cheia de fé. Mas não pense que foi fácil conquistar ela não, porque Carmen não caía na lábia de qualquer um. Ela tinha princípios fortes, era católica fervorosa e deixou claro que se Stu quisesse se aproximar, ia ter que mudar muita coisa. E ele, que até então só conhecia o estilo de vida meio bagunçado, cheio de excessos, se viu diante de um desafio maior que qualquer ringue: conquistar o coração dela. Stu começa a frequentar a igreja, a se envolver com a comunidade, mas no começo, claro, era só fachada. Ele queria mostrar que estava tentando, que podia ser do bem. No fundo, era mais estratégia de conquista do que uma mudança verdadeira. Só que, mesmo assim, ele já estava dando um passo sem perceber, aproximando-se de um mundo que ele nunca tinha levado a sério antes. Enquanto isso, a relação dele com a família continuava tensa. O pai sempre jogando na cara dele que não dava certo em nada, que era fracassado. Isso machucava mais do que qualquer soco que ele já levou no ringue. A mãe ainda tentava apoiar, mas era difícil ver o filho correndo atrás de mais um sonho improvável.
Stu, no entanto, não era de desistir fácil. Ele podia tropeçar 1000 vezes, mas levantava todas. E foi nesse cenário que veio o divisor de águas. Um dia, no meio dessa busca por sentido, tentando equilibrar Hollywood, família e o namoro com Carmen, ele sofre um acidente de moto gravíssimo. Foi o tipo de acidente que poderia ter acabado com a vida dele na hora. Ele fica no hospital, quebrado entre a vida e a morte, e é nesse momento que algo diferente acontece dentro dele. Ele começa a sentir que talvez exista sim um propósito maior para sua vida. Que não é só cair e levantar no ringue, nem só correr atrás de fama que nunca chega. Até aqui, a vida de Stu parece só um monte de tentativas frustradas. O boxe que não deu certo, a carreira de ator que parecia impossível, a busca por amor que exigia mudanças profundas. Mas é justamente nessa bagunça que a semente de transformação começa a nascer. Ele ainda não entende direito o que está acontecendo, mas o acidente de moto foi como um tapa de realidade. Depois do acidente de moto, Stu ficou literalmente entre a vida e a morte. Ele estava todo quebrado, com o corpo em pedaços, e precisou encarar de frente a fragilidade da própria existência. Até ali, ele vivia como se fosse indestrutível. Aguentava porrada no boxe, encarava a rejeição em Hollywood, batia de frente com o pai e ainda insistia em conquistar a Carmen. Só que naquele hospital, preso a aparelhos e sem controle sobre nada, caiu a ficha. Ele não era invencível. Ele podia morrer a qualquer momento. E foi nesse cenário que ele teve o que muita gente chamaria de encontro com Deus. Não foi uma visão mágica ou algo espetacular de filme, foi mais um despertar interno. Ele começou a perceber que até todas as quedas dele tinham um motivo, que talvez o fato de ter sobrevivido àquele acidente tão grave não fosse só sorte, mas uma espécie de chamado. Foi como se o coração dele dissesse: "Ei, cara, você não tá aqui à toa. Tá na hora de mudar de verdade." Quando saiu do hospital, Stu não era o mesmo. Ele voltou a frequentar a igreja, mas agora não mais para impressionar a Carmen. Ele queria entender o que estava sentindo, queria buscar respostas. E foi nesse mergulho que ele teve uma decisão surpreendente. Queria se tornar padre. Imagina só o choque. O ex-boxeador briguento, o cara que vivia se metendo em confusão e que até pouco tempo atrás só ia à missa para agradar a namorada, agora dizia que tinha vocação sacerdotal. Claro que ninguém levou a sério no início. A própria Carmen ficou balançada. Ela esperava que Stu se aproximasse de Deus, mas não que largasse tudo para seguir uma vida celibatária. Foi um choque para ela, porque os planos dela era outro tipo de futuro. Talvez até casar com ele, mas Stu estava firme. Ele dizia que aquele chamado era real, que não podia ignorar. Stuart Long não é nenhum santo no início. Ele era lutador de boxe, mas não daqueles que brilham nos ringues e ficam famosos, sabe? Era mais no estilo teimoso, levando mais pancada do que dando. Só que ele tinha essa determinação bruta, um orgulho enorme e um jeito de não desistir mesmo quando todo mundo já dizia que não tinha mais futuro. A vida dele é marcada por dor desde cedo. O pai dele, o Bill, era meio ausente e a relação dos dois sempre foi complicada. Eles quase não tinham conexão e a família era cheia de mágoas. Para piorar, o Stu carregava uma tristeza que nunca saiu. Ele perdeu o irmãozinho quando eram crianças. Essa dor sempre ficou dentro dele, mesmo quando ele tentava disfarçar com piadas, arrogância ou até com a violência do boxe. O boxe, no entanto, não ia dar certo. Stu já estava ficando velho para a carreira, vivia machucado e o corpo não aguentava mais. Aí, ele resolve mudar de rota, larga o ringue e decide tentar a sorte como ator em Hollywood. Só que você sabe como é, né? Para alguém sem contato, sem preparo e já com um jeito meio durão, conquistar espaço em Hollywood era quase impossível. Ele acaba virando mais um daqueles caras que correm atrás de testes, pegam um trabalho pequeno e ainda tem que se virar em subempregos para pagar as contas. É nessa fase que acontece algo que muda tudo. Ele conhece uma mulher chamada Carmen. E olha, não é qualquer mulher. Ela é católica, certinha, firme na fé e de cara coloca limites nele. O Stu, claro, fica caidinho por ela, mas percebe que se quiser conquistar essa garota vai ter que mudar. E mudar muito. Então ele começa a frequentar a igreja, participa das coisas da comunidade, até se aproxima da fé, mas no começo é só para tentar ganhar o coração dela. Só que o destino não facilita para ele. Um dia, ele sofre um acidente de moto grave, quase morre mesmo. E ali no meio daquela luta entre a vida e a morte, ele tem uma experiência forte com Deus.
É como se ele tivesse levado um choque de realidade. A vida dele tinha que ser diferente, tinha que ter um propósito maior. A partir daí, Stu decide que quer ser padre. Imagina só, o cara briguento, cheio de erros, cheio de cicatrizes, querendo se tornar sacerdote. A família dele acha que é loucura, os amigos não levam a sério e até os líderes da igreja ficam desconfiados. Mas Stu não volta atrás. Ele entra no seminário e começa a caminhada. Só que o peso dessa decisão não é só espiritual, porque ele ainda tem um monte de desafios. Primeiro, tem que lidar com a resistência do próprio pai, que nunca acreditou nele e vivia colocando ele para baixo. Depois, com a própria saúde. É nesse ponto que vem outro baque. Stu descobre que tem uma doença muscular degenerativa, que vai aos poucos tirando os movimentos e deixando o corpo dele cada vez mais frágil. Para o cara que sempre foi durão, acostumado a apanhar e levantar, isso é devastador. Mas, em vez de desistir, ele encara a doença como parte da missão. Ele entende que até o sofrimento dele podia inspirar e ajudar outras pessoas. E realmente acontece. Mesmo limitado, ele começa a tocar profundamente a vida de quem se aproxima, mostrando fé, coragem e humanidade. Stu vira aquele tipo de padre que não fala só de cima do altar, mas que vive o que prega, porque sente na pele a dor, a fraqueza e também a esperança. Imagina um cara que nasceu numa família quebrada, com um lar onde amor não era exatamente a palavra mais presente. Esse cara é o Stuart Long, ou Stu para os mais próximos. Ele cresce com um vazio enorme dentro dele, principalmente por causa da perda do irmãozinho ainda pequeno. Uma dor que nunca foi embora. Para completar, o pai, Bill, é daquele tipo ranzinza, ausente, que parece ter desistido de acreditar em qualquer coisa, até no próprio filho. A relação dos dois, zero carinho, só bronca e desprezo. A mãe até tenta segurar as pontas, mas a verdade é que Stu cresce meio solto, meio sem rumo, só com a teimosia e a coragem como armas. E é aí que o boxe aparece. Para ele, era o único jeito de mostrar que valia alguma coisa. No ringue, Stu podia descarregar toda a raiva que carregava dentro. Ele era resistente, aguentava a porrada como poucos, mas não era exatamente talentoso. Quem via sabia que ele não ia ser um campeão mundial, só mais um lutador que apanha mais do que bate. Só que a cabeça dura dele não deixava desistir. Ele queria provar para si e para o mundo que era alguém, mas o corpo não aguentava. Cada luta deixava marcas, cada queda mostrava que o sonho estava desmoronando. Quando finalmente percebe que o boxe não vai dar futuro, Stu toma uma decisão maluca. Larga tudo e vai para Hollywood tentar a vida de ator. Isso mesmo! O cara sem experiência, sem contatos e sem nenhum perfil galã decide que vai ser astro de cinema. No fundo, é a mesma teimosia de antes, só que em outro cenário. Ele se muda para lá e começa aquela rotina de testes e mais testes, sempre recebendo não na cara. Para sobreviver, faz uns bicos pesados, tipo trabalha em açougue, lavando o chão, carregando peso. Era um ciclo de ralação, rejeição e mais ralação. Só que a vida, do jeito que é irônica, acaba colocando alguém bem diferente no caminho dele. Carmen. Uma mulher bonita, inteligente e cheia de fé. Mas não pense que foi fácil conquistar ela não, porque Carmen não caía na lábia de qualquer um. Ela tinha princípios fortes, era católica fervorosa e deixou claro que se Stu quisesse se aproximar, ia ter que mudar muita coisa. E ele, que até então só conhecia o estilo de vida meio bagunçado, cheio de excessos, se viu diante de um desafio maior que qualquer ringue: conquistar o coração dela. Stu começa a frequentar a igreja, a se envolver com a comunidade, mas no começo, claro, era só fachada. Ele queria mostrar que estava tentando, que podia ser do bem. No fundo, era mais estratégia de conquista do que uma mudança verdadeira. Só que, mesmo assim, ele já estava dando um passo sem perceber, aproximando-se de um mundo que ele nunca tinha levado a sério antes. Enquanto isso, a relação dele com a família continuava tensa. O pai sempre jogando na cara dele que não dava certo em nada, que era fracassado. Isso machucava mais do que qualquer soco que ele já levou no ringue. A mãe ainda tentava apoiar, mas era difícil ver o filho correndo atrás de mais um sonho improvável. Stu, no entanto, não era de desistir fácil. Ele podia tropeçar 1000 vezes, mas levantava todas. E foi nesse cenário que veio o divisor de águas. Um dia, no meio dessa busca por sentido, tentando equilibrar Hollywood, família e o namoro com Carmen, ele sofre um acidente de moto gravíssimo. Foi o tipo de acidente que poderia ter acabado com a vida dele na hora.
Ele fica no hospital, quebrado entre a vida e a morte, e é nesse momento que algo diferente acontece dentro dele. Ele começa a sentir que talvez exista sim um propósito maior para sua vida. Que não é só cair e levantar no ringue, nem só correr atrás de fama que nunca chega. Até aqui, a vida de Stu parece só um monte de tentativas frustradas. O boxe que não deu certo, a carreira de ator que parecia impossível, a busca por amor que exigia mudanças profundas. Mas é justamente nessa bagunça que a semente de transformação começa a nascer. Ele ainda não entende direito o que está acontecendo, mas o acidente de moto foi como um tapa de realidade. Depois do acidente de moto, Stu ficou literalmente entre a vida e a morte. Ele estava todo quebrado, com o corpo em pedaços, e precisou encarar de frente a fragilidade da própria existência. Até ali, ele vivia como se fosse indestrutível. Aguentava porrada no boxe, encarava a rejeição em Hollywood, batia de frente com o pai e ainda insistia em conquistar a Carmen. Só que naquele hospital, preso a aparelhos e sem controle sobre nada, caiu a ficha. Ele não era invencível. Ele podia morrer a qualquer momento. E foi nesse cenário que ele teve o que muita gente chamaria de encontro com Deus. Não foi uma visão mágica ou algo espetacular de filme, foi mais um despertar interno. Ele começou a perceber que até todas as quedas dele tinham um motivo, que talvez o fato de ter sobrevivido àquele acidente tão grave não fosse só sorte, mas uma espécie de chamado. Foi como se o coração dele dissesse: "Ei, cara, você não tá aqui à toa. Tá na hora de mudar de verdade." Quando saiu do hospital, Stu não era o mesmo. Ele voltou a frequentar a igreja, mas agora não mais para impressionar a Carmen. Ele queria entender o que estava sentindo, queria buscar respostas. E foi nesse mergulho que ele teve uma decisão surpreendente. Queria se tornar padre. Imagina só o choque. O ex-boxeador briguento, o cara que vivia se metendo em confusão e que até pouco tempo atrás só ia à missa para agradar a namorada, agora dizia que tinha vocação sacerdotal. Claro que ninguém levou a sério no início. A própria Carmen ficou balançada. Ela esperava que Stu se aproximasse de Deus, mas não que largasse tudo para seguir uma vida celibatária. Foi um choque para ela, porque os planos dela era outro tipo de futuro. Talvez até casar com ele, mas Stu estava firme. Ele dizia que aquele chamado era real, que não podia ignorar. Stuart Long não é nenhum santo no início. Ele era lutador de boxe, mas não daqueles que brilham nos ringues e ficam famosos, sabe? Era mais no estilo teimoso, levando mais pancada do que dando. Só que ele tinha essa determinação bruta, um orgulho enorme e um jeito de não desistir mesmo quando todo mundo já dizia que não tinha mais futuro. A vida dele é marcada por dor desde cedo. O pai dele, o Bill, era meio ausente e a relação dos dois sempre foi complicada. Eles quase não tinham conexão e a família era cheia de mágoas. Para piorar, o Stu carregava uma tristeza que nunca saiu. Ele perdeu o irmãozinho quando eram crianças. Essa dor sempre ficou dentro dele, mesmo quando ele tentava disfarçar com piadas, arrogância ou até com a violência do boxe. O boxe, no entanto, não ia dar certo. Stu já estava ficando velho para a carreira, vivia machucado e o corpo não aguentava mais. Aí, ele resolve mudar de rota, larga o ringue e decide tentar sorte como ator em Hollywood. Só que você sabe como é, né? Para alguém sem contato, sem preparo e já com um jeito meio durão, conquistar espaço em Hollywood era quase impossível. Ele acaba virando mais um daqueles caras que correm atrás de testes, pegam um trabalho pequeno e ainda tem que se virar em subempregos para pagar as contas. É nessa fase que acontece algo que muda tudo. Ele conhece uma mulher chamada Carmen. E olha, não é qualquer mulher. Ela é católica, certinha, firme na fé e de cara coloca limites nele. O Stu, claro, fica caidinho por ela, mas percebe que se quiser conquistar essa garota vai ter que mudar. E mudar muito. Então ele começa a frequentar a igreja, participa das coisas da comunidade, até se aproxima da fé, mas no começo é só para tentar ganhar o coração dela. Só que o destino não facilita para ele. Um dia, ele sofre um acidente de moto grave, quase morre mesmo. E ali no meio daquela luta entre a vida e a morte, ele tem uma experiência forte com Deus. É como se ele tivesse levado um choque de realidade. A vida dele tinha que ser diferente, tinha que ter um propósito maior. A partir daí, Stu decide que quer ser padre. Imagina só, o cara briguento, cheio de erros, cheio de cicatrizes, querendo se tornar sacerdote.
A família dele acha que é loucura, os amigos não levam a sério e até os líderes da igreja ficam desconfiados. Mas Stu não volta atrás. Ele entra no seminário e começa a caminhada. Só que o peso dessa decisão não é só espiritual, porque ele ainda tem um monte de desafios. Primeiro, tem que lidar com a resistência do próprio pai, que nunca acreditou nele e vivia colocando ele para baixo. Depois, com a própria saúde. É nesse ponto que vem outro baque. Stu descobre que tem uma doença muscular degenerativa, que vai aos poucos tirando os movimentos e deixando o corpo dele cada vez mais frágil. Para o cara que sempre foi durão, acostumado a apanhar e levantar, isso é devastador. Mas, em vez de desistir, ele encara a doença como parte da missão. Ele entende que até o sofrimento dele podia inspirar e ajudar outras pessoas. E realmente acontece. Mesmo limitado, ele começa a tocar profundamente a vida de quem se aproxima, mostrando fé, coragem e humanidade. Stu vira aquele tipo de padre que não fala só de cima do altar, mas que vive o que prega, porque sente na pele a dor, a fraqueza e também a esperança. Imagina um cara que nasceu numa família quebrada, com um lar onde amor não era exatamente a palavra mais presente. Esse cara é o Stuart Long, ou Stu para os mais próximos. Ele cresce com um vazio enorme dentro dele, principalmente por causa da perda do irmãozinho ainda pequeno, uma dor que nunca foi embora. Para completar, o pai, Bill, é daquele tipo ranzinza, ausente, que parece ter desistido de acreditar em qualquer coisa, até no próprio filho. A relação dos dois, zero carinho, só bronca e desprezo. A mãe até tenta segurar as pontas, mas a verdade é que Stu cresce meio solto, meio sem rumo, só com a teimosia e a coragem como armas. E é aí que o boxe aparece. Para ele, era o único jeito de mostrar que valia alguma coisa. No ringue, Stu podia descarregar toda a raiva que carregava dentro. Ele era resistente, aguentava a porrada como poucos, mas não era exatamente talentoso. Quem via sabia que ele não ia ser um campeão mundial, só mais um lutador que apanha mais do que bate. Só que a cabeça dura dele não deixava desistir. Ele queria provar para si e para o mundo que era alguém, mas o corpo não aguentava. Cada luta deixava marcas, cada queda mostrava que o sonho estava desmoronando. Quando finalmente percebe que o boxe não vai dar futuro, Stu toma uma decisão maluca. Larga tudo e vai para Hollywood tentar a vida de ator. Isso mesmo! O cara sem experiência, sem contatos e sem nenhum perfil galã, decide que vai ser astro de cinema. No fundo, é a mesma teimosia de antes, só que em outro cenário. Ele se muda para lá e começa aquela rotina de testes e mais testes, sempre recebendo não na cara. Para sobreviver, faz uns bicos pesados, tipo trabalha em açougue, lavando o chão, carregando peso. Era um ciclo de ralação, rejeição e mais ralação. Só que a vida, do jeito que é irônica, acaba colocando alguém bem diferente no caminho dele. Carmen. Uma mulher bonita, inteligente e cheia de fé. Mas não pense que foi fácil conquistar ela não, porque Carmen não caía na lábia de qualquer um. Ela tinha princípios fortes, era católica fervorosa e deixou claro que se Stu quisesse se aproximar, ia ter que mudar muita coisa. E ele, que até então só conhecia o estilo de vida meio bagunçado, cheio de excessos, se viu diante de um desafio maior que qualquer ringue: conquistar o coração dela. Stu começa a frequentar a igreja, a se envolver com a comunidade, mas no começo, claro, era só fachada. Ele queria mostrar que estava tentando, que podia ser do bem. No fundo, era mais estratégia de conquista do que uma mudança verdadeira. Só que, mesmo assim, ele já estava dando um passo sem perceber, aproximando-se de um mundo que ele nunca tinha levado a sério antes. Enquanto isso, a relação dele com a família continuava tensa. O pai sempre jogando na cara dele que não dava certo em nada, que era fracassado. Isso machucava mais do que qualquer soco que ele já levou no ringue. A mãe ainda tentava apoiar, mas era difícil ver o filho correndo atrás de mais um sonho improvável. Stu, no entanto, não era de desistir fácil. Ele podia tropeçar 1000 vezes, mas levantava todas. E foi nesse cenário que veio o divisor de águas. Um dia, no meio dessa busca por sentido, tentando equilibrar Hollywood, família e o namoro com Carmen, ele sofre um acidente de moto gravíssimo. Foi o tipo de acidente que poderia ter acabado com a vida dele na hora. Ele fica no hospital, quebrado entre a vida e a morte, e é nesse momento que algo diferente acontece dentro dele. Ele começa a sentir que talvez exista sim um propósito maior para sua vida. Que não é só cair e levantar no ringue, nem só correr atrás de fama que nunca chega.
Até aqui, a vida de Stu parece só um monte de tentativas frustradas. O boxe que não deu certo, a carreira de ator que parecia impossível, a busca por amor que exigia mudanças profundas. Mas é justamente nessa bagunça que a semente de transformação começa a nascer. Ele ainda não entende direito o que está acontecendo, mas o acidente de moto foi como um tapa de realidade. Depois do acidente de moto, Stu ficou literalmente entre a vida e a morte. Ele estava todo quebrado, com o corpo em pedaços, e precisou encarar de frente a fragilidade da própria existência. Até ali, ele vivia como se fosse indestrutível. Aguentava porrada no boxe, encarava a rejeição em Hollywood, batia de frente com um pai e ainda insistia em conquistar a Carmen. Só que naquele hospital, preso a aparelhos e sem controle sobre nada, caiu a ficha. Ele não era invencível. Ele podia morrer a qualquer momento. E foi nesse cenário que ele teve o que muita gente chamaria de encontro com Deus. Não foi uma visão mágica ou algo espetacular de filme, foi mais um despertar interno. Ele começou a perceber que até todas as quedas dele tinham um motivo, que talvez o fato de ter sobrevivido àquele acidente tão grave não fosse só sorte, mas uma espécie de chamado. Foi como se o coração dele dissesse: "Ei, cara, você não tá aqui à toa. Tá na hora de mudar de verdade." Quando saiu do hospital, Stu não era o mesmo. Ele voltou a frequentar a igreja, mas agora não mais para impressionar a Carmen. Ele queria entender o que estava sentindo, queria buscar respostas. E foi nesse mergulho que ele teve uma decisão surpreendente. Queria se tornar padre. Imagina só o choque. O ex-boxeador briguento, o cara que vivia se metendo em confusão e que até pouco tempo atrás só ia à missa para agradar a namorada, agora dizia que tinha vocação sacerdotal. Claro que ninguém levou a sério no início. A própria Carmen ficou balançada. Ela esperava que Stu se aproximasse de Deus, mas não que largasse tudo para seguir uma vida celibatária. Foi um choque para ela, porque os planos dela era outro tipo de futuro. Talvez até casar com ele, mas Stu estava firme. Ele dizia que aquele chamado era real, que não podia ignorar. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.